Seja muito bem-vindo ao Sou Matizzi, eu sou a professora Edna e hoje eu vou falar de um vídeo campeão de audiência aqui do Sou Matizzi, que é a multiplicação de matrizes, tá? Bom, já coloquei aqui de propósito duas matrizes, lembrando que matrizes são tabelas, né? Onde nós temos linhas e colunas, né? E para somar, para subtrair a igualdade de matriz, eu preciso ter duas matrizes iguais no sentido de mesma ordem, o mesmo tamanho, mesma quantidade de linhas, mesma quantidade de colunas. Já na multiplicação, essa regra não existe, tá? A regra é diferente. A regra é que o número de colunas da primeira matriz que eu vou multiplicar seja igual ao número de linhas da segunda matriz. Como assim? Primeira coisa, mandou multiplicar duas matrizes, eu tenho que ver se é possível fazer essa multiplicação. Como? Identifico a ordem das duas matrizes no primeiro momento. Então, essa minha primeira matriz, a matriz A, ela tem 3 linhas e 2 colunas. A ordem, né, de identificação é sempre isso. Linha primeiro, depois coluna. Então, são 3 linhas e 2 colunas. 3 linhas e 2 colunas. Vou fazer agora a mesma coisa na segunda matriz. A segunda matriz eu tenho 2 linhas e 1 coluna apenas. Então, veja só que interessante. Para que eu possa fazer a multiplicação das matrizes, obrigatoriamente, esses dois números devem ser o mesmo. O número de colunas deve ser igual ao número de linhas. De colunas da primeira deve ser igual ao número de linhas da segunda. E esses números aqui de fora, 3 e 1, eles mostram como vai ser a característica da matriz de resposta. A matriz de resposta, vou chamar aqui de matriz C, vai ser uma matriz que tem 3 linhas e 1 coluna. Então, vai ser uma matriz nesse estilo aqui, ó, 3 elementos e 1 coluna. Aí, essa matriz, eu vou escrever ela de forma genérica, tá? Então, como ela vai ter 3 linhas, eu preciso ter, aqui ó, as 3 linhas aqui, esses 3 elementos. 3 linhas e 1 coluna. Então, aqui ó, eu tenho 3 linhas e 1 coluna. Bom, aqueles elementos ali, cada um eles têm um nome, digamos assim, que vai nos ajudar a identificar a conta que de fato a gente vai fazer. Bom, esse primeiro elemento aqui, ó, que eu tô chamando ele de C, na verdade o nome dele é C11 ou C11. Por quê, Edna? Porque ele vai ser a resposta da multiplicação da primeira linha com a primeira coluna. Por quê? Essa é a posição dele. Ele é o primeiro elemento. Ele está na primeira linha e na primeira coluna. Claro que ele é a coluna única, né? Mas enfim, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Já o elemento de baixo, ele já está na segunda linha. Então, é o elemento C21 ou C21. Ele está na segunda linha e mantém-se na primeira coluna, coluna única. Por último, esse terceiro elemento, ele é o elemento C31. Ele está na terceira linha e na primeira coluna. Então, esses números aqui que ficam na forma genérica da matriz, indicam isso, a posição dele. Então, C31 significa que ele é um elemento que está na posição na linha 3, coluna 1, tá? C21, linha 2, coluna 1. Sempre a gente fala da linha primeiro, ok? Bom, agora vamos de fato fazer a multiplicação. Analisado isso, esses números iguais significa que eu posso fazer a multiplicação. Se esses números fossem diferentes, eu não poderia fazer a multiplicação, não existiria uma matriz de resposta. Como nesse caso são iguais, eu vou acompanhar como vai ser a matriz de resposta, que é o que eu fiz ali. E agora, de fato, a gente vai multiplicar. Bom, como que a gente vai fazer? Então, para eu achar o C
1, que é o elemento que está na primeira linha e primeira coluna, eu multiplico primeira linha, primeira coluna, tá? C11, primeira linha, primeira coluna. A multiplicação de matriz é sempre feita como se fosse um L, né, ó? Meio de cabeça para baixo. É linha vezes coluna, linha vezes coluna, tá? Então, como que a gente vai fazer? O primeiro elemento eu multiplico com o primeiro elemento. O segundo elemento eu multiplico com o segundo elemento. Então, a gente vai fazer, ó, 2 vezes 2. E eu somo com 4 vezes menos 7. Então, esse é o nosso C11. 2 vezes 2, primeiro vezes o primeiro, mais 4 vezes menos 7, segundo vezes o segundo. Faço a conta. Então, 2 vezes 2, 4. Mais 4 vezes menos 7, mais com menos é menos. 4 vezes 7, 28. 4 menos 28 vai dar menos 24. Então, este é o primeiro elemento, menos 24. Então, nossa matriz de resposta começa com o menos 24. Vamos agora para o segundo elemento, C21. Como que eu vou encontrar o C21? O C21, eu já vou encontrar fazendo a multiplicação de quem? Da segunda linha com a primeira coluna. Então, agora é isso aqui, ó, segunda linha vezes primeira coluna. Então, mesma coisa, primeiro elemento vezes o primeiro. Então, menos 1 vezes 2, mais segundo elemento vezes segundo elemento. 6 vezes menos 7. Então, vamos ter menos 1 vezes 2, menos 2, mais 6 vezes menos 7, menos 42. Menos 42 com menos 2, os dois negativos, nós juntamos e repetimos o sinal. Menos 44. Então, nosso segundo número na resposta, menos 44. Por fim, vamos achar o elemento C31. Então, vamos ter, como é que eu vou achar o elemento C31? Multiplicando a terceira linha pela primeira coluna. Terceira linha pela primeira coluna. Então, vamos fazer o quê? 3 vezes 2, primeiro elemento vezes o primeiro, mais 0 vezes menos 7, segundo elemento vezes segundo elemento. 3 vezes 2 é 6, 0 vezes menos 7 é 0. Então, 6 é a resposta do nosso último elemento. Então, aqui é a nossa matriz de resposta. Então, ao multiplicar essa matriz A por essa matriz B, achamos essa matriz de resposta C, que ela tem os elementos menos 24, menos 44 e 6. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem alguma pergunta, mande pra gente no e-mail somatize@gmail.com. Combinado? Um beijão. Se inscreva no Somatize aí, hein, galera?